Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e finalmente o Vasco vai ter novos reforços anunciados nessa próxima semana. O Vasco que buscava no mercado 3 posições, um zagueiro, um meio-campo e um atacante de velocidade e já veremos aí realmente esses atletas, pelo menos um ou dois desses 3 chegando nessa semana que vai ser iniciada amanhã e termina no próximo sábado. A gente vai trazer todas as novidades, todas as notícias no vídeo de hoje, falar também sobre uma venda milionária que está acontecendo dentro do Vasco da Gama e o Vasco pode receber essa grana ainda também nessa próxima semana e muitas outras novidades no vídeo de hoje. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então se você está chegando aqui pela primeira vez ou se você já assiste aos nossos vídeos com certa frequência e ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Vascaína ajuda Vascaína e eu tenho certeza que você vai ajudar o vascaíno que está aqui. E também deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre quem você acha que deve reforçar o Vasco. Deixe a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas notícias, as últimas novidades do Vasco da Gama. E antes de falar sobre reforços, sobre contratação, sobre venda milionária, trazer o que está acontecendo aqui nessa Série B, nessa 18ª rodada da 2ª divisão. O Vasco, infelizmente, acabou perdendo para a equipe do Remo nesse último sábado e tem chance, por conta disso, de terminar essa rodada na 10ª colocação. E para isso acontecer, os jogos que ainda vão rolar nesse domingo, venham os adversários do Vasco, né, venham ganhar. No caso, Operário e o Botafogo ainda jogam hoje. E caso esses dois times venham conseguir a vitória, venham conseguir conquistar os 3 pontos, o Vasco acabará terminando a 18ª rodada na 10ª colocação. Uma situação que, de fato, acabou complicando demais. E com isso, o Vasco consegue chegar, independente do jogo de quarta-feira, né, que o Vasco enfrentará o Londrina nessa quarta em São Januário. Inclusive, né, o Londrina que não vence há muito tempo fora de casa. O Londrina conseguiu apenas um resultado positivo jogando fora de casa, jogando fora do Paraná, né? Então realmente o Vasco é o grande favorito e ainda mais porque dentro de São Januário o Vasco é um dos melhores mandantes dessa 2ª divisão. Para vocês terem uma noção, o Londrina em todos os pontos disputados, que foram 24 fora de casa, conseguiu conquistar apenas 7. Então dessa maneira o Vasco é o grande favorito, mas mesmo que venha vencer o Londrina quarta-feira em São Januário, terminará o primeiro turno como o pior primeiro turno de todas as competições que o Vasco já disputou, no caso, se tratando da 2ª divisão, né? De todas as edições que o Vasco jogou a 2ª divisão, essa do ano de 2021 é a pior. Em 2009 e 2016, o Vasco virou, né, o primeiro para o 2º turno com 39 pontos, em 2014 com 32 e agora está com 28. E caso venha conquistar essa vitória contra o Londrina, terminará com 31, ou seja, sendo aí a pior das edições do Vasco nessa 2ª divisão, algo que preocupa, porque para quem lembra já sabe que em 2016 e em 2014, mesmo tendo virado de uma forma mais tranquila, foram 2 anos complicados, que o Vasco decidiu ali o acesso à Série A nas últimas rodadas. Inclusive em 2016 o Vasco decidiu acesso na última rodada contra o Ceará no Maracanã. Então é complicado. O Vasco precisa mudar logo essa chavinha, né? Precisa conseguir ganhar, conseguir conquistar vitórias consecutivas. Isso atualmente, infelizmente, não vem acontecendo. E com relação, né? Vamos seguir a essa venda milionária que vai chegar dentro do clube é com relação ao Evander. O Evander é um cria aqui, né, da base de São Januário, um jogador que se destacou ali nos anos de 2017, 2018, tinha como sua grande característica o chute, acabou não sendo muito utilizado no Vasco, né? Alguns problemas, o Campelo vendeu ele para o Midland da Dinamarca e vem tendo muito sucesso por lá. E esse ano é o auge do atleta. O atleta vem jogando muita bola e já desperta o interesse de grandes clubes do futebol europeu, sendo eles o Atlético de Madrid, o Newcastle United da Inglaterra e o Mônaco da França. 3 clubes aí que estão interessados, porém o Mônaco estaria disposto a fazer um investimento grande para ter o jogador. E segundo notícias,
para contratar o Evander, o clube precisaria desembolsar ao em torno dos 8 milhões de euros, trazendo para o Real os 50 milhões de reais. E o Vasco, por ser o clube formador, teria dinheiro a certa porcentagem, algo em torno dos 3,5%. Aí o Vasco estaria recebendo também os 2 milhões de reais, um dinheiro importante. É claro, não é um grande dinheiro, né? Não é uma grana que vai ajudar a situação financeira do clube, mas é um dinheiro que chega de maneira surpreendente e ajuda nas finanças do Vasco. Além desse dinheiro do Evander, tem o dinheiro também do Marrone chegando, ou seja, a base, mesmo já saindo do Vasco, ainda continua ajudando. Infelizmente, no ano da saída do Campelo do Vasco, ele acabou vendendo, né, os direitos econômicos que o Vasco detinha do Evander, e o Vasco realmente só vai ter direito a receber, caso venha a ser concretizada uma venda, esses 3,5%, 2 milhões de reais do jogador. Mas realmente, a partir disso a gente começa a falar sobre tal ponto, como, né, realmente o torcedor vascaíno, mas principalmente o próprio clube, acaba com os jogadores das categorias de base, porque o Evander realmente aqui nunca foi um grande jogador, um jogador que não passou de ser mediano, teve uns golzinhos bons, como aquele contra o Santos na Vila Belmiro, mas realmente nunca foi um grande atleta, como vem se destacando por lá na Dinamarca. E é a partir daí que a gente começa a ver que tem um erro dentro do clube, um erro da diretoria, que não monta times bons, não faz elencos, né, realmente fortes, de qualidade, e acaba colocando na base, nos jovens, a grande responsabilidade de reerguer o Vasco. Isso nunca vai acontecer, isso nunca vai dar certo. E esses jovens saem do clube e acabam se destacando em outro lugar. E a gente não fala somente de jovens, como de outros jogadores. Jogadores que são bons coadjuvantes, mas não são bons jogadores principais, né? Não são aqueles atletas que chamam a responsabilidade para si, mas como coadjuvante, até mesmo no caso do Evander, né, consegue se destacar em outro clube. E a gente vê isso também com o Lucas Mineiro, que vem se destacando no futebol português, o Iago Pikachu, que vem se destacando no Fortaleza, Fernando Miguel, que vem se destacando no Atlético Goianiense, o Evander agora, né, também se destacando pelo Midland, Raul no Bragantino e muitos outros casos. A gente pode sim usar como exemplo a base, mas também a equipe profissional. Trazer jogadores para se destacar que não são para se destacar nunca vai dar certo. Volto a repetir, são bons coadjuvantes. Como coadjuvantes, esses jogadores iriam ser muito úteis, mas dentro do Vasco tem uma responsabilidade de ser principal, de resolver. Isso nunca vai dar certo e infelizmente o Vasco está queimando jogadores da base, jogadores da equipe profissional que poderiam render muito se tivessem um time de qualidade, jogadores bons em volta ali para melhorar o futebol. Mas infelizmente isso não acontece dentro do nosso clube e acaba dessa maneira. Um jovem da base é vendido por pouco e realmente se destaca, né, para o clube que vai e depois no futuro é uma venda milionária. Isso já vem sendo normal dentro das categorias de base do Vasco da Gama. Mas vamos lá, agora sim, falar sobre reforços, falar sobre contratações. E parece que o Lisca realmente definiu já quem vai usar e quem não vai usar, principalmente se tratando ainda das categorias de base. Por esses últimos jogos, parece que o Miranda, o Juninho, o Galarza, Bruno Gomes, Gabriel Peck e Arthur Salles vão ser esses atletas da composição principal do time. Aqueles jogadores que muito provavelmente vão começar, às vezes como titular, vão ter as grandes oportunidades de entrar, né, no segundo tempo da partida, e coloca até mesmo o Figueiredo também nesses jovens que vem tendo mais importância, vem se destacando, vem sendo mais utilizado pelo Lisca. Ele nesse período realmente usou como teste para ver esses jogadores, para usar, saber se vai poder emprestar, se vai poder liberar, o que vai fazer com esses atletas que não vão sendo muito utilizados dentro do Vasco, e dar uma enxugada também nesse elenco para até ter grana, ter dinheiro para contratar, trazer novos jogadores. E até por conta disso o Vasco vai sim trazer novos atletas. Está praticamente confirmado que nessa semana poderemos já ter novidades, ainda mais se tratando de que no sábado que vem teremos a comemoração dos 121 anos do Vasco, 123 anos, né, aliás, do Vasco da Gama. Uma data importante para o nosso clube, uma data que representa mais um aniversário, e o Vasco vem se acostumando a dar para os seus torcedores nesses últimos anos presente. No ano passado foi a inauguração do uniforme da capa, no ano retrasado foi ali o CT, né, realmente o lançamento da campanha da construção do CT do Almirante naquele período que ainda era chamado, e nesse ano poderemos ter isso, o anúncio do novo patrocínio Master e a contratação, o anúncio de novos reforços, e reforços importantes
para dentro do nosso clube. As carências já foram ali de fato identificadas e o Vasco está no mercado, quem sabe até mesmo já fechou alguns atletas. A gente ainda não tem essa informação, porque como eu sempre venho falando para vocês, o Vasco está um clube muito fechado e as informações não vão sendo passadas para nós. Mas é importante, é claro, não iludir. Não vai vir numa barca 5, 6, 7 jogadores. Isso não vai existir dentro do nosso clube. Vão ser reforços pontuais. No máximo 3 reforços ali para ajudar. Um zagueiro, um volante e um camisa 10. Ou até mesmo um zagueiro, um camisa 10 e um atacante. Para dar mais qualidade a esse meio campo, dar mais qualidade à equipe, dar mais segurança ao sistema defensivo que não vem tendo, com Miranda, Ricardo Graça, Hernando, Leandro Castan. E o Vasco precisa de um líder ali na zaga, ao lado também do Leandro Castan, para ajudar esse sistema defensivo. E a gente já pode ter essa novidade ainda nessa semana. O Lisca, nessa última entrevista coletiva, deixou bem claro que está mapeando o mercado, está analisando, está de olho nas situações, o que está acontecendo e vem conversando diariamente com a diretoria, é claro, internamente, para decidir. E antes da gente seguir com o vídeo, falar sobre as contratações, deem uma olhada aí nas palavras do próprio Lisca, onde ele esclarece que o Vasco está assim no mercado e vai trazer novos reforços nessa virada de turno após o jogo, quem sabe até mesmo contra o Londrina nessa próxima Nós estamos constantemente conversando sobre o grupo, avaliando, vendo as melhores situações, não estamos parados. Passa do presidente, a diretoria, nós estamos mapeando algumas situações internamente, né? Externamente nós vamos assumir a responsabilidade e não vamos jogar, né, a culpa nos meninos e não que tem que entrar, que tem que buscar, mas eu não vejo assim não, e nós estamos analisando bem, se nós precisarmos, obviamente que nós vamos se mexer e vamos reforçar o grupo onde ele precisa, mas o momento é de avaliação, final do primeiro turno está aí na quarta-feira, e aí depois nós vamos sentar e conversar e ver qual que vai ser o nosso caminho para o segundo turno. Vocês viram aí, o Lisca deixou bem claro numa frase onde ele falou que o momento é de avaliação, o final do primeiro turno tá aí, no caso na quarta, e depois a equipe, a comissão, a diretoria vai sentar e conversar para definir o que vai ser, quando vai chegar e quais são os alvos aí para reforçar o gigante. Uma coisa é certa, o final da janela de transferências é em agosto, final de agosto, e realmente é a grande oportunidade do Vasco contratar agora. Ou contrata nesse mês, ou não contrata mais para o restante de temporada. E tem um atleta aí que inclusive foi alvo do Gigante da Colina, que é o Alan Ninho. Esse Alan Ninho é um atacante boliviano de apenas 18 anos que recebeu proposta do Vasco. Ele acabou acertando aí com o Vitória nessa última semana, mas é um jogador que, segundo notícias, de muita qualidade, do Oriente Petroleiro, jogou apenas 4 partidas e marcou um gol. É um atleta extremo veloz, com bons recursos técnicos e de chute muito potente. Ele vai acabar integrando a equipe do Vitória por apenas um mês para se adaptar ao Brasil e depois, dependendo de como for a evolução do atleta aqui no Vitória, ele pode até mesmo jogar pela equipe profissional. O Vasco tentou a contratação do atleta, mas o jogador que o Vasco visou reforçar as categorias de base, que parece que esse é o grande objetivo dessa atual diretoria. Reforçar a base para, quem sabe, esses jogadores se destacarem por lá e também servir de reforços para a equipe profissional. Está tentando inverter o caminho. Se isso vai dar certo ou não vai, a gente não tem como descobrir. A gente espera que dê, mas eu acredito que seria muito mais útil nesse momento, se tratando de uma segunda divisão, reforçar e pensar mais um pouco na equipe profissional. E com relação à equipe profissional, tem o zagueiro, que a gente não sabe se está tendo conversa, se não está, mas realmente uma observação que eu faço aqui. Se realmente há certo contato entre Carlos Leite e Vasco, a gente sabe que realmente existe esse contato, essa aproximação, esse jogo aí entre as duas partes, entre o Vasco e o empresário, que esse contato seja benéfico para o Vasco da Gama. Tem um jogador do Carlos Leite que é de muita qualidade, que é o Maicon, um zagueiro de 32 anos, 1,91 m, que está livre no mercado, sem clube desde 1º de julho. E a grande pergunta é, se o Carlos Leite coloca tanto jogador, tem tanto jogador dentro do Vasco, outro dia eu fiz uma lista aqui de jogadores que já passaram pelo Vasco, são do Vasco, são crias da base do Vasco e são empresariados pelo Carlos Leite, e a lista deu mais de 30 atletas. Então, já que o Carlos Leite tem isso com o Gigante da Colina, por que não ajuda? Tem um zagueiro bom aí no mercado, o Maicon, traz ele, o Carlos Leite, traz ele, diretoria. Vamos pensar, já que tem essa influência toda dentro do clube, que ela seja favorável ao Vasco, que ela venha ajudar o clube. O Vasco está necessitando tanto de um zagueiro, o Maicon é um zagueiro bom, que está livre no mercado, então
poderia sim trazê-lo para reforçar essa zaga do Gigante da Colina. Mas o grande porém é, será que essa parceria é benéfica ao clube? Porque se fosse realmente outros jogadores tão bons também que o Carlos Leite tem dentro do seu plantel, poderia chegar dentro do Vasco. Mas isso infelizmente acaba não acontecendo. Mas é um zagueiro de excelentes condições, está muito bem fisicamente, tem passagens aí por grandes clubes como São Paulo, Fenerbahçe, que é o penúltimo clube onde ele estava. Ele jogou nessa última temporada no futebol da Arábia Saudita, mas é um jogador que mantém a sua forma física, tem grande qualidade. E quem sabe também, pela influência que esse empresário tem dentro do clube, não pode surpreender e aparecer como novo reforço do Gigante da Colina. Uma coisa é certa, restam aí 15 dias para a janela fechar. E se o Vasco não correr, a situação vai ficar difícil para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso ao nosso conteúdo e para que a nossa família também possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, se inscrevam no canal, deixem também aí o seu comentário sobre o que você acha sobre reforços. Deixa a sua opinião aqui, de jogadores, de posições, e eu respondo, faço questão de responder a cada um de vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.